Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Sim, por aqui tudo segue bem. Espero que por aí também tudo vá seguindo bem com você. Tudo bem, aqui tudo tranquilo. Ô, Neide, então estamos no nosso programa 98, né? O nosso tema de hoje vai ser a internação no tratamento do transtorno por uso de substância, ou seja, né, quando a internação é necessária e quais são os tipos de internações, né? Uhum. Mas antes da gente começar o programa, eu gostaria de pedir para a audiência para que se inscrevam no canal, para que deixem seu like, porque o like é muito importante para que o YouTube reconheça a relevância do programa no mercado e dessa forma ele entrega para mais pessoas. Como o nosso objetivo aqui é informar, é passar conhecimento, então é muito importante que as pessoas tenham acesso ao nosso programa, que elas saibam a respeito do programa. Então, por isso que eu reforço o pedido. Nos ajudem na divulgação. Então, deixem seu like, compartilhem os vídeos com amigos e familiares, com pessoas que vocês julgam que tenham interesse nesse tipo de programa, tá bom? Isso mesmo, né, Paulo? A gente sempre solicita para a nossa audiência que nos ajude na divulgação. Quer dizer, eu acho que assistir o nosso programa é uma coisa legal para nós, porque a gente compartilha o conhecimento com quem assiste, mas, na verdade, os nossos temas dizem respeito a um público maior que tem interesse. Então, pessoas que já tiveram problema com TUS e que hoje estão em recuperação, famílias que ainda têm pessoas que estão lidando com isso e profissionais que gostariam de conhecer um pouco mais sobre os temas. Uhum. Ok. Oi, Neide, voltando aqui então ao programa, né? Nosso programa número 98. E hoje nós vamos falar, como eu estava dizendo antes, a respeito das internações, né? Quando ela é necessária, é, quando realmente não tem uma outra opção de tratamento, né? Então, eu gostaria de saber a sua percepção sobre esse tema, Neide. Paulo, a gente fala que a internação ela deve ser feita basicamente por três motivos, né? Quando a pessoa coloca em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas, né? Então, Uhum. se você vê que o seu familiar, que o seu paciente está correndo risco de vida, então, assim, todo final de semana bebe um horror, dirige embriagado, chega em casa carregado, já teve alguns surtos psicóticos induzidos pelo uso de substância, que parece que tem algumas, você vê que claramente está correndo risco de abrir um surto mais grave, de depois ter uma recuperação mais complicada. Pessoas que têm um comportamento violento quando usam substância, então estão colocando em risco a vida da família, a vida da esposa, dos filhos, dos pais. Então, esse seria um dos motivos para a gente pensar numa internação. Quer dizer, precisamos proteger essa pessoa dela mesma, né? Ela precisa, talvez, melhorar o nível de consciência dela a respeito do consumo para ver que ela está correndo risco. Um segundo motivo seria quando nós estamos em dúvida a respeito das comorbidades que estão associadas ao transtorno por uso de substância. Então, a gente já sabe que a pessoa tem um transtorno por uso de álcool, de maconha, de cocaína, porque isso está claro em função dos problemas que ela tem associados ao consumo, né? A gente sempre vai lembrar que o transtorno, a gravidade dele, está sempre relacionado a consumo e problemas, né? E eu preciso saber quais são essas comorbidades. Na vigência do consumo, eu não sei Uhum. avaliar. O que é comorbidade que cursa junto com o TUS? O que efeitos do uso? Então, será que a pessoa tem uma oscilação de humor porque ela tem transtorno afetivo bipolar junto com TUS? Uhum. Ou será que ela tem uma oscilação de humor porque ela usa substância que altera o humor? Então, esse é um dos outros motivos, porque quando interna, eu estou olhando a pessoa fora da vigência do uso. Uhum. E aí eu vejo que sobra. Por fim, por que a gente interna também?
Quando o paciente não consegue ficar abstinente. Quer dizer, ele tenta, 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 e às vezes ele tem uma síndrome de abstinência muito forte e ele acaba recaindo. Quando o paciente já tentou tudo o que podia ser tentado, né? E esse paciente não consegue seguir com o tratamento. Quando, por exemplo, o paciente não consegue tomar a medicação. O paciente às vezes mora sozinho, já não tem rede de apoio e não consegue tomar a medicação. Então, veja, e às vezes também, quando o paciente não tem nenhuma rede de apoio. Quer dizer, ele não tem na casa de quem ficar, ele não tem, a família já abriu mão, né? Os amigos também já não têm mais paciência com ele. Então, ele precisa ser acolhido. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais a gente interna. Uhum. Né? Então, assim, quando você falou os tipos de internação que existem, bom, existe a internação voluntária, quando o paciente tem a consciência de que precisa ser internado. Ele precisa do tratamento, da internação, como um primeiro passo para efetivamente começar um tratamento. Né? Então, ele vai ficar abstinente e depois nós vamos ver como é que a gente encaminha. Essa seria a internação voluntária, quando a pessoa tem a consciência de que precisa e vai. Tem a internação compulsória, quer dizer, uma internação que é orientada pelo Poder Judiciário, por exemplo. Então, esse paciente cometeu algum delito e ele tem aí uma internação orientada pelo Poder Judiciário para que ele seja internado e aí comece o processo de tratamento dele. Ou mesmo uma internação involuntária. O que é importante deixar claro, Paulo, que a gente, quando se fala de internação involuntária, nós precisamos ainda trabalhar muito no sentido da gente ter um tratamento involuntário. Muitas vezes o que a gente tem é só uma internação involuntária, quer dizer, a pessoa ela é internada à própria revelia, né? Então, assim, muitas vezes há uma interdição daquela pessoa, e a pessoa, então, não decide por si própria, a família se torna tutora da pessoa e decide interná-la involuntariamente. O que nós não temos aqui muito bem constituído, muito bem descrito, muito bem organizado, é um tratamento involuntário. Nós temos uma internação involuntária. E a expectativa é que aquela internação involuntária se torne voluntária, né? Mas nós não temos um acolhimento feito na base da compaixão, da empatia, aonde aceita-se o movimento do paciente que não quer ser internado. Quer dizer, eu não tenho que impor para ele que ou ele fica voluntariamente ou vai ficar complicada a vida dele. Mas eu teria que ter uma forma de acolhimento, de aceitar, de entender qual é a motivação dele para não ser internado naquele momento. E aí, através de uma série de reflexões, evocar nele a motivação para ser internado voluntariamente. Quer dizer, deveria sair dele. E essa abordagem ainda nós não temos muito bem descrita aqui no nosso país e praticada, tá? Então, são esses os tipos de internação. Para encerrar minha fala, eu queria falar sobre o tempo da internação, porque muito se pergunta sobre o tempo da internação. Então, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nem conheço, e ela me descrevendo mais ou menos o caso do filho, e perguntando quanto tempo eu acho que ele deveria ficar internado. E eu disse o seguinte para ela, que é muito difícil se dizer, não se conhecendo o caso, quer dizer, não conheço a gravidade do caso, não conheço a pessoa que tem o problema, para poder dizer se ela tem desenvolvido as habilidades de enfrentamento de situação de risco, enfrentamentos cognitivo-comportamentais, se ela tem habilidades de evitação de certas situações, não sei quem é a pessoa, né? Então, isso tudo. Então, a gravidade do caso,
né? Se é um transtorno de moderado para grave ou é um transtorno grave, né? Como que é esse meu paciente? Ele tem outras comorbidades? Ele tem um TUS puro, que não é comum, mas ele tem um TUS puro ou ele maneja as outras coisas que ele tem? Ele tem habilidades de enfrentamento? Ele tem rede de suporte? Né? Quer dizer, ele vai ficar 40 dias internado e depois ele faz mais 30 de internação domiciliar? Uhum. Né? Tem paciente que vai sair da internação, não tem pra onde correr. Uhum. E aí você pensa, bom, então faço a internação um pouquinho mais longa. Então, assim, dependendo de todas essas condições, né? Da gravidade, da rede de apoio, das habilidades que esse paciente possa ter desenvolvido, habilidades de enfrentamento, de situação de risco, de como que é a síndrome de abstinência que ele enfrenta. Quer dizer, tem paciente que tem uma síndrome de abstinência mais leve, tem paciente que tem uma síndrome de abstinência mais complicada de se tolerar. Então, dependendo disso tudo, eu vou mensurar o período que esse paciente precisa ficar internado. Hoje, preconiza-se que a internação não seja tão longa, né? Nós temos que fazer uma avaliação, um planejamento. Por quê? Porque cada pessoa precisa de um determinado tempo. Isso não tem protocolo. Uhum. Se olha, vai ficar internado 6 meses. Quer dizer, preciso ver também que outros tratamentos esse paciente fez. Ele já tem outras internações? Se ele já teve várias internações, muito provavelmente o tempo que ele vai ficar nesta internação que eu estou levando em consideração vai ser um tempo menor. Uhum. Tá? Então, assim, o tempo também tem que ser muito bem avaliado, muito bem planejado. Por quê? A gente sabe que o remédio, se dado em doses maiores, se transforma num veneno. Uhum. Isso que conhecer o caso em si, conhecer a pessoa, conhecer o contexto onde essa pessoa está inserida, tudo isso vai determinar o planejamento de um tratamento desenhado para aquela própria pessoa com chance de melhores desfechos. Perfeito, Neide. Perfeito. Ô, Neide, você citou no caminho, né, no seu discurso, sobre internação domiciliar. Então, eu gostaria de sugerir que na semana seguinte, na semana que vem, nós falemos um pouco sobre internação domiciliar, como ela funciona, né? Quais são os critérios que a gente tem que respeitar, se ela é efetiva ou não é efetiva. Enfim, semana que vem, então, a gente fala um pouco sobre esse tema, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, tá bom. Agradeço, então, a presença de todos, né, a audiência até o final. Solicito novamente, deixe seu like se você gostou do programa e nos vemos na semana que vem. Um forte abraço para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.